Nesse domingo a gente teve o tão esperado retorno de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, como vocês preferirem, né? E parece que a galera tava num hype tão grande que eles derrubaram até a Crunchyroll alguns minutos antes do horário da estreia do episódio 76 da segunda parte da quarta temporada, que estava marcada para acontecer às 5h45 da tarde, só que era umas 6h20 e pelo menos para mim, apesar da plataforma ter voltado, o episódio simplesmente não estava lá, ó. Eu atualizava o tempo inteiro o aplicativo e não aparecia. Na real, que virou uma tradição, né, da Crunchyroll ter problemas na estreia de Shingeki. Aconteceu isso também na primeira e na segunda parte do lançamento da terceira temporada, aconteceu também no lançamento da primeira parte da quarta temporada, mas parece que os caras não aprendem de jeito nenhum, não dão uma melhorada naqueles servidores deles lá, né? Muita gente querendo acessar, eles precisam melhorar isso. Eu tava com a Funimation cancelada, inclusive acabei renovando a minha assinatura por lá, porque eu não tava afim de esperar a Crunchyroll resolver o problema e acabei assistindo por lá mesmo. O negócio é que o lançamento de Attack on Titan virou um evento mundial, assim, o negócio tomou umas proporções tão grandes que eu acho que nem o Isayama esperasse que pudesse acontecer. Lá em casa, pelo menos, é um evento mais importante, mais empolgante que Natal, Ano Novo, essas coisas todas. Então vamos falar um pouquinho das mudanças que a gente teve nesse primeiro episódio, que vão, né, continuar, né, nessa temporada agora, nessa segunda parte, como foi o desempenho de um modo geral, a narrativa, como que foi a animação. Vem comigo pra gente poder bater esse papo. O episódio 76 de Shingeki começa ali com a Hanji, o Flock e os Egueristas encontrando o Capitão Levi, que tinha sido destroçado na temporada passada, né, e mostrando ali as consequências da explosão da Lança do Trovão que o Zeke tinha ativado numa tentativa completamente desesperada de se livrar do Levi, que na real foi quase como um ataque suicida dele, né? Eu me mato, mas eu levo o meu inimigo junto. Além disso, a gente tem também a continuidade da suposta traição da Pieck contra o povo de Marley, que no finalzinho do último episódio da temporada, né, ali da primeira parte da quarta temporada, mostrou que isso na verdade fazia um plano que aquela nação tinha criado para poder invadir Paradis e dar o troco pelo que eles fizeram lá, né, por todo o massacre que eles fizeram em Marley. Então, em termos de narrativa, a gente sabe exatamente como toda essa situação chegou onde chegou, só que a gente tem um ponto de virada bem grande aqui com o golpe aplicado pelo grupo de egueristas que foi se formando ao longo da temporada passada e que acabou dividindo o exército e fez com que os membros da tropa de exploração fossem caracterizados como rebeldes, e a partir daí 3 grupos de inimigos que vão lutar entre si surgirem. Então a gente tem o Armin, a Mikasa junto com a galera lá da tropa, né? A gente tem também os egueristas e de outro lado a gente tem ainda os marleyanos, todos contra todos. Isso faz com que o futuro dos acontecimentos a partir de agora fiquem incertos e acaba criando pontos de tensão bem necessários para irem sendo desenrolados ao longo dessa temporada. A gente teve um foco muito grande também no Eren, né, em como ele se tornou um lutador, um combatente bem sofisticado e o quanto ele evoluiu nessa questão. Antes ele era só um ser enorme tentando acertar socos nos inimigos dele, e agora ele é uma mente que analisa toda a situação, o ambiente, as possibilidades, e aí ele consegue decidir de forma rápida qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor movimentação e o ataque para ele poder fazer. Então ele aprendeu a ter um raciocínio muito rápido, colocar tudo isso em prática ali em tempo real e utilizar sem muito esforço os poderes que ele tem de titã e formar ali uma situação específica, né, em que ele possa tirar vantagem para poder sobreviver naqueles momentos de luta e de batalha. Isso tudo mostra uma evolução absurda do Eren chorão e frágil lá do começo da primeira temporada, né, para um Eren que não é só fisicamente mais forte, mas psicologicamente também ele consegue se manter inabalável mesmo quando as coisas não saem exatamente como ele previu, né? Como foi o ataque surpresa que ele sofreu do Titã Mandíbula. Ele deixou de ser aquela criança passiva que vivia com medo desses monstros, né, com sentimentos de autodepreciação, autopiedade, para se tornar o maior especialista em titãs que já existiu naquele universo. O Reiner também teve um reforço ainda maior, né, de que a construção dele é um paralelo e uma dicotomia em relação ao Eren, só que depois de tanto tempo nessa batalha, ele deixou de ser movido por qualquer ilusão que ele pudesse ter e ele
ele simplesmente só quer acabar com a guerra, né, que tem matado milhares e milhares de pessoas e trazer a paz para ambos os lados. E é somente por isso que ele ainda permanece nessa batalha, ainda tá lutando, né? Ele não tem mais aquele vislumbre de ser reconhecido por Marley como um bom eldiano ou ter qualquer tipo de melhora de vida ou vantagem por causa disso. Ele só quer que a guerra acabe para que ele possa deitar embaixo de uma árvore ou numa cama e descansar em paz no final do dia. E tudo isso acaba muito explícito, fica muito explícito em cada soco que ele leva do Eren durante a batalha deles. É quase como se cada golpe que ele sofre ali fosse uma penitência que ele aceita como uma forma de pagar por tudo que ele fez contra Parades e contra as outras nações também, porque a partir do ponto de virada do Eren, ele passou a ver as suas próprias motivações, as suas atitudes, né? Ele passou a se ver como em um espelho através do Eren e entender que esse monstro que está atacando tudo e ameaçando o mundo inteiro nada mais é do que ele próprio uns anos antes. Além de tudo isso, a gente tem muita cena de ação entre titãs, uma brutalidade imensa, uma carnificina gigantesca acontecendo, muito sangue, muitos mortos espalhados por tudo. E eu gostei bastante disso porque, primeiro, não teve censura, eu achei muito bom. E também numa luta dessa proporção, né, em que as casas, a cidade ali sofre as consequências de uma batalha desse tipo, desse patamar, ficaria muito fictício se simplesmente a população toda tivesse escapado, né? Mas ao invés disso, a gente vê personagens dispostos a sacrificar áreas urbanas inteiras e pessoas inocentes sofrendo as consequências disso, com várias pilhas de cadáveres espalhados por tudo ali. Isso mostrou que daqui pra frente a gente vai ter uma contagem de mortos cada vez maior em Shingeki, né? Uma preparação para uma destruição maior que vai ultrapassar todas as proporções. Então, todo o caos que o mundo encontra é ainda mais reforçado nesse episódio, com combates terrestres, encontros aéreos e uma animação muito bem feita em todos os sentidos. Mas eu já vou falar dela daqui a pouco, porque apesar de tudo isso ter ficado muito bem executado, os momentos, né, sem ação, né, e que são mais reflexivos, também foram extremamente emocionantes, extremamente bem construídos, né, como o desenvolvimento da Gabi, por exemplo, que por mais que eu odeie ela, isso é uma opinião muito pessoal minha, tá, gente? Se você gosta dela também, você tem todo o direito, mas eu sou capaz de admitir a construção dela, né, muito boa, mas é inegável que ela vem tendo um desenvolvimento psicológico e sentimental muito grande desde que ela foi apresentada a primeira vez, já que agora ela tem que lidar com o choque da realidade das consequências das ações imaturas e precipitadas que ela tomou ao decorrer da vida dela como combatente, e acrescentando a isso a preocupação que ela acaba carregando junto do sentimento de culpa em relação à segurança e à vida do Falco. Então, tudo isso se torna mais uma linha de fundo emocional para a história, que traz mais peso ainda para toda essa narrativa. A gente teve também diálogos muito consistentes e que mostram como os acontecimentos, né, extremos, né, podem impactar a visão e a ideologia de todo um grupo. E um exemplo bem forte disso é a conversa que a Pieck tem com a Gabi, né, em que ela diz que não se trata mais de Marley ou de Eldia, mas de pessoas individuais por trás dessas linhas arbitrárias e de como elas realmente se importam. E o discurso do Yonakopon reflete muito bem esse raciocínio da Pieck. Tudo virou uma bola de neve tão grande que as pessoas estão perdidas, elas estão tão perdidas que nem elas mesmas acreditam mais na causa que elas estão lutando, entende? Então o peso de toda essa estrutura criada nesse episódio é o que vai sustentar a narrativa a partir de agora, que ainda vai ter vários pontos de virada que eu tenho certeza que quem não leu o mangá vai ficar louco quando descobrir. Falando da animação agora, a gente teve uma mudança bem grande em relação ao que o mapa apresentou no ano passado, né, com cenas tendo tons mais frios e mais sóbrios, se aproximando um pouco mais da fotografia que o estúdio Witch entregava nas temporadas passadas de Shingeki, o que faz, né, com que a gente tenha aquela sensação de ambientação mais sufocante e que essa sensação volte a ficar mais forte e passe pra gente uma visão mais próxima da realidade do que seria viver
viver naquele universo. Não que a primeira parte dessa quarta temporada tenha sido ruim, eu particularmente gosto muito do trabalho do MAPA, mas o trabalho deles em geral tem uma fotografia muito mais colorida, mais vibrante, né? Muito mais moderna também, coisa que, pelo menos na minha opinião, não combina com a ambientação de Shingeki e que foi o responsável aí por tanto hate no lançamento dessa primeira parte no ano passado. Então eles fizeram essa mudança no estilo sem deixar de trazer os traços característicos do estúdio como uma assinatura do trabalho deles. Eu também acho isso muito válido, né? E leva a gente a ter um sentimento mais parecido com o que a gente sentia nas primeiras 3 temporadas. Então foi um ponto muito certeiro que o MAPA corrigiu e que deu um resultado muito surpreendente no anime. O design dos personagens também foi melhorado, né? O rosto deles estão mais harmoniosos do que na primeira parte da quarta temporada. A Mikasa tá muito melhor do que o que foi apresentado pra gente, né? Apesar de que em alguns momentos a gente ter tido ali alguma distorção, uma e outra, como foi no caso do Aramin lá na prisão, que ficou por alguns segundos com uma cara muito chupada, muito compridona assim, sabe? Mas no geral foi um salto muito grande visualmente que o MAPA fez, afinal de contas, agora eles já conhecem bem os personagens, aprenderam a trabalhar bem com eles, com a ambientação desse universo, já que eles estão mais íntimos da obra, então tudo começa a fluir muito melhor. É muito diferente você pegar uma obra que já está no meio do caminho, com todo um material feito por outra empresa, outro estilo, outros profissionais, outros diretores, e você cair de paraquedas e ter que desenvolver tudo, né? Desenvolver algo ali a partir do que já tinha sido feito nessas circunstâncias. Então a gente teve aqui a execução das lutas feitas de uma forma muito mais fluida, né, com diversas sequências muito bem elaboradas, ângulos e cortes de câmeras bem dirigidos, fazendo a gente sentir de verdade o impacto de cada movimentação, de cada ação que estava acontecendo na tela e trazendo pra gente aquela sensação de guerra bem iminente rolando. Muita gente critica o 3D dos Titãs e eu realmente não sei por que criticam tanto o trabalho do MAPA em relação a isso, porque não faz muito sentido para mim. O trabalho final que eles entregam de CGI é sempre muito bom em várias obras que eles desenvolvem e é infinitamente melhor, né, do que aquele 3Dzão horrivelmente tosco que o Witch entregava do Colossal, por exemplo. Apesar de que eu sei que muita gente pode usar o argumento que ficaria mais bonito se os Titãs tivessem sido feitos em 2D, por exemplo, eu até concordo em partes, mas o 3D que foi apresentado aqui não deixa nada a desejar pra gente, principalmente se a gente entender que ele foi utilizado porque se tornaria inviável a realização da produção no prazo que eles tinham para entregar a obra. Se você comparar inclusive com a primeira parte da quarta temporada, você vai ver que a movimentação de câmera e dos personagens agora tá bem melhor. Então o estúdio tem trabalhado muito nessas questões, né, nessas melhorias visuais para poder entregar um conteúdo de extrema qualidade. Então você pode até preferir que fosse tudo feito em 2D, mas não é como se o 3D deles tivesse ficado ruim. Na verdade, teve uma qualidade bem excepcional e você pode até falar com profissionais da área da animação, que aí eles vão te confirmar isso que eu tô falando. A animação toda, em geral, tá muito limpa, né, e até as cenas mais horríveis, né, que nem aquela do Levi todo arrebentado, ficaram muito bonitas, muito bem executadas, trazendo aquela sensação realmente, né, de que ele foi ali estilhaçado. A trilha sonora também não tem nem o que falar, porque foi muito bem trabalhada, ela é muito bem trabalhada em Shingeki, então, mais uma vez, ajudou muito na criação dos pontos de tensão necessários e deu mais embasamento nas cenas de suspense. Então, tudo até aqui foi muito bem executado, foi uma estreia brutal de Shingeki que mostra mais ainda pra gente o porquê que essa obra virou o fenômeno que virou no mundo. E você pode esperar a partir de agora muitas cenas de ação, muitos diálogos bem construídos, vários plots que vão acontecer e muita coisa boa por vir. Se você quiser que eu continue comentando aí os episódios que vão sendo lançados, deixa aqui embaixo pra mim, que aí se bastante gente quiser, eu vou trazendo os reviews, as análises, tá bom? Não deixem de conferir os outros vídeos que saem aqui no canal, depois dá uma passadinha lá. Um beijo pra todos vocês e mais uma vez obrigada de coração por tudo que vocês fazem aqui por mim. Beijos. Tchau.